de ego alto porque recebeu elogios, ou seja, afetos constantes. Ah, você é linda, você é melhor, você é mais inteligente. Não é um afeto? Nós temos que olhar isso também. Mas quando nós falamos em quantum de afeto, é uma série de afetos negativos que são levados para o inconsciente e vão somando-se, vão potencializando e formando um grande complexo nuclear, que gera uma intensidade de sentimento potencializado, né? Potencializado sobre aquilo que foi recalcado. Então, se eu tenho um quanto de afeto, de muita repressão por não poder manifestar os meus desejos, imagina quanto de afeto recalcado eu tenho, de desejo de falar o que eu penso. O que acontece quando sai um representante desse quanto de afeto? Como que vai ser a forma da pessoa falar? Vai ser branda ou vai ser de qualquer jeito? Percebe? Então, quando de afeto é uma quantidade intensa de sentimentos negativos recalcados, porque ninguém recalca sentimento bom. Tá? A gente só tira do consciente o que é ruim. Então, se a pessoa, de repente, ela recebeu xingos e gostou, que é o masoquista, então ele recalca o sentimento que ele tem da pessoa, mas se ele gostou da forma que ele foi tratado, ele não recalca aquela forma. Entenderam, gente? Então a gente tem que perceber o que a pessoa recalca. Não necessariamente ela está recalcando o que está sendo feito para ela, porque às vezes aquilo ela sabe lidar com aquilo. Se, sei lá, sempre menosprezou aquela pessoa, ela sabe lidar com aquilo lá, mas ela tá recalcando o sentimento que ela tem pela pessoa, a representação que aquela pessoa tem na mente dela. Óbvio que um pouco disso ela pode recalcar do que está sendo falado, mas muitas vezes ela está recalcando o que representa a pessoa para ela, um pai, uma mãe, um irmão, uma pessoa de confiança. Então a nossa pesquisa tem que ser muito aberta, não foca no que está acontecendo com a pessoa só, mas foca principalmente em quem fez com a pessoa, o que representava para aquela pessoa, porque às vezes você está buscando o quanto de afeto de um caminho e na verdade o quanto de afeto mesmo, né, intenso é outro. Então a pergunta é interessante, porque ela faz a gente olhar, né, de uma forma de pesquisa diferente do que está sendo representado ali no momento. Vocês entenderam? Entenderam? Ficou dúvida? De verdade? Isso eu entendi direito, mas assim, a ação faz o bem, mas a pessoa... A ação faz o bem ou não faz tanto o mal. Mas a pessoa que faz, a representação da pessoa que faz... E essa representação boa do masoquismo tem a ver com, às vezes, com a forma que o pai lidava com ela? a maneira que ela foi recebeu as matrizes. Certo? Porque é o que nós percebemos mais ou menos em família, né? Porque às vezes falando de forma fria, parece difícil de compreender, mas não tem famílias que se tratam de uma maneira do qual você acha meio estranho? Ou doce demais, ou cruel demais, você fala assim, nossa, mas que maneira, mas é o código. Então, para eles não há um recalque daquilo, mas pode ter um recalque do que representa aquilo para a pessoa. E a criança dessa família, geralmente, quando ela tem um carinho na escola, por exemplo, ela já desconfia, né? Ela não... já é uma coisa estranha para ela, entendeu? Percebe que é o contrário, né? Quando ela colocou, recebe o carinho, é estranho. Entendeu? Ela não consegue lidar com aquilo, porque aquilo não faz parte do código dela. Aquilo para ela é uma sacanagem. Tá me sacaneando, né? Tá tirando sarro de mim. Se falar que é feio, ele acredita, mas fala, não, mas você tá bonito. Não, você tá tirando, tá brincando comigo. Entenderam como é interessante? Por isso que os conceitos são importantes, mas muito mais importante que os conceitos é justamente como aquela pessoa funciona. Porque senão a gente interpreta errado, né? A gente vai atrás do conceito, tenta enquadrar na pessoa e não vai funcionar. Porque ela não funciona daquele jeito, aquilo para ela não é ruim uma outra coisa, que é aí que nós temos que descobrir. Por isso que chama-se análise, né? Uma análise, uma pesquisa. Ok? O que mais? Clivar o objeto e clivar o ego. Eu não entendi. Então, o que é clivagem? Você lembra ou não?
Clivagem é quando você cinge, você reparte uma coisa em duas. Pelo menos em duas, né? Então você separa. Então clivagem do objeto é quando tem um objeto e eu separo ele em duas possibilidades diferentes. Você já teve um objeto que você gostava e ao mesmo tempo não gostava dele? Que objeto que é? Pode contar? Não me vem na mente agora. Sei lá, quem já tem um objeto, lembra de um objeto? Acontece muito com equipamentos eletrônicos, cachorro, gato, você gosta, às vezes não gosta, fica meio clivado. Pelo menos assim, não é 50-50. Qual? Sai daqui que eu quero ver você. Quem? O irmão. Irmão, daí já são pessoas, né? Mas tudo bem. Né? Fazendo parte do objeto. Faz parte do objeto, verdade. E bicicleta faz parte do objeto. Então, Pessoas também, né? na verdade, o exemplo dela abre outra frente de observação. Todos os objetos nossos são duais. Eles não são necessariamente clivados. Na clivagem tem uma coisa mais séria que implica, né? Há uma dualidade no sentimento. Eu gosto, mas uma parte eu não gosto. Clivagem é quando você faz uma separação do objeto. Você ama muito esse objeto, gosta muito dele nesse momento, e no outro momento você não gosta, você odeia esse objeto, você quer longe de você. Então a relação que você tem com esse objeto é de amor e ódio, é de prazer e desprazer, é de harmonia e de conflito. Então não tem uma suavidade, sabe, céu e inferno. Agora faça isso com o ego, quando você cliva o ego. Então uma parte do seu ego age de uma determinada forma e uma parte age de uma outra forma que não corresponde a essa. Então começa a ter uma clivagem na forma de ser. Aí é mais sério. Porque aí você não está em harmonia com você. Não é o problema de você ter uma persona aqui e uma persona aqui. Isso é uma coisa normal, que nós precisamos, porque nós estamos amadurecendo nosso self para nos sermos mais autênticos. Mas você não está em harmonia com você porque você faz uma coisa aqui e essa pessoa que está aqui reprova aquela que está ali. E a que está aqui reprova a outra. Elas conversam, senão seria um outro termo. Se elas perderem essa conversa, o que acontece? Vira uma dupla personalidade. Entenderam? Então elas conversam entre si. Então, né, não chega nesse grau de ser duas pessoas numa só. Mas elas estão em desarmonia. E isso faz com que você não fique em paz. No clube da luta, seria um grau avançado? Lá é bastantíssimo. Né? Lá é um grau severo. Bem avançado. O exemplo lá é bem legal. Então a clivagem ela tem tudo a ver com o ideal de ego que você tem. Está ligado ao ideal de ego, a censura, a forma que a censura está reprimindo, os valores. Sempre esse pessoalzinho está no meio. Entendeu? Então a investigação é justamente essa. Que ideal de ego está regendo aqui? Como que é o superego aqui e aqui? Por que aqui está flexível e aqui não está? Então você vai investigando essas duas estruturas para buscar essa harmonia, que é o que nós sempre procuramos na nossa mente, a homeostase, a harmonia. Então, de certa forma, nós temos uma certa clivagem, né, com os objetos. Não todos, nós temos uma dualidade. Nós ainda não aprendemos a lidar com a dualidade de um objeto, porque nós temos ideais de ego. Então, o ideal de ego de um objeto faz você não saber lidar com a dualidade, correto? Então um objeto, por exemplo, vamos lá, pega aí um computador, né? Ideal de ego lá em cima, é dual, ele pode estar bem e ora não funcionar adequadamente. Então isso faz você não ter o quê? Uma harmonia em lidar. Agora imagina você com essa não harmonia, você esquece a parte ruim dele e fica amando o objeto. Não, esse objeto é bom. E ao mesmo tempo, a hora que está ruim, você fica muito mal com o objeto. Então você começa a clivar o objeto. Você não consegue vender, não consegue dar, não consegue comprar outro, porque você está preso com o objeto. Quanto mais cliva, mais preso você fica. Porque uma parte quer se libertar, mas a outra prende de uma maneira intensa. Imagina separar assim. Namorado possessivo, ou namorada, né? Então o termo genérico.
Percebe um relacionamento que termina dessa forma? Ele terminou, não. Houve só um afastamento, mas as pessoas estão presas pelo ódio e pelo amor. Então são duas frentes que prendem. Se termina só pelo ódio, está preso. Se termina por apego, né? A gente fala amor, mas é apego. Se termina pelo apego, está preso. Então não se libertou. Ou seja, pode até não voltar para esse objeto, mas vai buscar um objeto semelhante, porque é isso que está pronto o vínculo para poder ter homeostase. Entenderam? Pode acontecer, por exemplo, uma pessoa que tem um carro, o carro não está bom, ela deixa o carro lá, meio que abandona na frente da casa, mas não desfaz. Não desfaz. Aí fala que vai vender, daí lava bonitinho, que nem eu fazia assim, lavava a moto bonitinho, passava pneu pretinho, ficava linda, falava, não vou vender mais. Aí eu dava, quebrava, falava, vou vender agora. Aí eu arrumava, limpava bonitinho para vender, falava, mas tá tão lindo, não vou vender mais. É louco, né? Já fiz isso já. Você fica preso com o objeto, você sabe que não presta, né? Não vale nada, mas ao mesmo tempo você gosta do objeto. Já viram um relacionamento assim também, de homem e mulher, né? Você não vale nada, tem até uma música assim, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. É exatamente isso. Entenderam? Clivagem. Claro? Nenhuma dúvida? Quem faltou hoje? Ela está viajando ainda? Quer dizer, ainda, nem sei se ela foi. Normalmente é no final de ano de uma viagem, né? Como chama ela? Bruna. A Bruna e mais uma que fica no fundo, acho que é o nome dela. A Andréia. E a outra também. Fica do carro do seu lado, a Evelyn. Isso. Meu enfermeiro. E o Anderson, enfermeiro.